Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos de volta na nossa série de estudos da revista Red. Nós vamos falar sobre a imagem de Deus no homem. Nós nem precisaríamos gastar muito tempo para conseguirmos perceber a imagem de Deus em cada ser humano. Nós vamos falar sobre isso. E o texto que nós vamos usar no nosso estudo bíblico de hoje é o que está em Gênesis, capítulo 1, versículo de número 27, que diz o seguinte: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. É importante que o cristão tenha a sua cosmovisão de acordo com a revelação das Escrituras e não de acordo com teorias humanas que vão divergindo daquilo que Deus nos revelou durante a história e que foi registrado em sua palavra. Nós, cristãos, cremos que a palavra de Deus é na literalidade da narrativa da criação descrita nos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis, que ela é a palavra de Deus e que norteia o nosso raciocínio como cristão, que dá esse norte, né, para a gente entender aí, não só da questão da criação de todas as coisas, mas também do homem que foi feito à sua imagem e sua semelhança. E quando eu digo o homem e a mulher. Agora vamos tratar aí dessa questão da cosmovisão, que a cosmovisão está entrelaçada a tudo que nós adquirimos como valor na nossa vida. Então, é importante que na nossa cosmovisão a revelação da palavra de Deus seja o centro, né? O norte, aquilo que vai nos nortear e nos fazer caminhar. Tomaremos somente a palavra de Deus para que conheçamos um pouco sobre a origem do homem, tá? O nosso estudo da antropologia é teológico e bíblico. Embora não haja nenhuma necessidade ou falta no ser de Deus, Ele soberanamente decidiu criar todas as coisas e de uma maneira especial criou o homem. O propósito de toda a criação é a própria glória de Deus, e com a criação do homem não é diferente. Essa criação não tem um fim em si mesma, mas visa glorificar a Deus. Segundo Gruden, na análise da independência divina, nós observamos que Deus se refere aos seus filhos e filhas, dos seus filhos das extremidades da terra, como aqueles que criei para a minha glória. Então, o fim em si mesmo da criação do homem e da mulher é para a glória de Deus. Isaías 43, versículo de número 7, também Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12. Portanto, devemos fazer tudo para a glória de Deus, como diz 1 Coríntios 10, 31. Essa questão de termos sido criados para a glória de Deus nos leva de imediato a compreender a razão da nossa existência. E isso é um ponto na nossa introdução muito interessante, porque nós temos muitas pessoas que não sabem por que nasceram, por que elas existem. E eu quero dizer para você que me acompanha aqui no canal, no YouTube também, nas minhas redes sociais, que nós nascemos para a glória de Deus. E se nós nascemos para a glória de Deus, isso define a razão da nossa existência, né? Que é de glorificar a Deus por meio das nossas vidas. A primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster é: qual o fim supremo do homem? E a resposta é: o fim supremo
e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós temos uma série de textos bíblicos que provam que o homem foi feito para glorificar a Deus. Romanos 11:36, 1 Coríntios 10:31, Salmos 73, 24 ao 26, João 17, 22 ao 24. O teólogo John Piper fala e vai além da definição da confissão desse Webster, pois ele entende que o homem só poderá viver para a glória de Deus se buscar a sua satisfação em Deus. Ele resume isso da seguinte forma: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus ao gozá-lo plena e eternamente. Nessa lição, nós vamos nos deter e estudar principalmente o homem como imagem de Deus. Mas antes disso, daremos uma olhada nesse primeiro tópico que diz que a Bíblia fala sobre a origem da humanidade. Então, o primeiro ponto que nós vamos tratar é o que a Bíblia diz sobre a origem da humanidade. Diz que a criação do homem é relatada nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. E é interessante nós lermos, alguns estudiosos falam que entre um versículo e outro pode ter acontecido de ter passado 1 ano, 2 meses, anos, quem sabe. Há um intervalo de tempo entre os versículos dos capítulos 1 de Gênesis. Muita coisa acontece e está ali entre as linhas do livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Não temos dois relatos diferentes da criação, mas o primeiro relato, no capítulo 1 de Gênesis, nós temos a criação geral, enquanto no capítulo 2 nós temos um interesse específico no homem, pois nos mostra como o homem foi colocado na criação, rodeado pelo mundo vegetal, animal, e como se iniciou a sua criação. Então, capítulo 1, a gente vai esbarrar com aquilo que Deus criou, as coisas que Deus criou. Já no capítulo 2, nós vamos ver a criação do homem e ele sendo inserido na criação de Deus. Que a criação do homem foi um ato imediato de Deus, isso nós não temos dúvida. Na criação do homem não houve expressões como as utilizadas anteriormente. Produza, deem, povoem. Gênesis capítulo 1, 11 e também versículo 20, 24. Mas é dito, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Gênesis 1, 27, que é o texto que nós estamos baseados. Aqui não há nenhuma possibilidade para a evolução do homem, pois mesmo que o material usado para a formação do corpo do homem já existisse, que foi criado do pó da terra, Gênesis 2, 7, o ser humano foi trazido à existência do pó da terra por meio do ato sobrenatural de Deus. Nós não somos fruto do resultado de processos aleatórios que supostamente teriam ocorrido ao longo de milhões ou até mesmo bilhões de anos, mas somos frutos da ação sobrenatural de Deus. Também nós podemos pontuar que somente o homem foi criado conforme a imagem de Deus. Os animais, as aves, os peixes foram criados por Deus conforme as suas próprias espécies. Mas somente o homem é criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. O homem é um ser autoconsciente, autodeterminante, feito à imagem do seu Criador e capaz de decisão moral livre entre o bem e o mal. Nós também podemos pontuar nessa questão da origem, o que a Bíblia diz da origem da humanidade, que a origem ou a criação da alma ou do espírito está intimamente ligada ao sopro divino. Diz que Deus criou, fez o boneco de barro e soprou o fôlego de vida nele. Então esse espírito, esse flash
de Deus é soprado nas narinas do homem e ele vai se tornar alma vivente. O teólogo batista Strong explica que, como resultado do sopro do Espírito Divino, o corpo se torna possuído e vitalizado por um só princípio, a alma vivente. Nós podemos olhar isso aí em Eclesiastes 12:7, Mateus também 10:28, 2 Coríntios 5, do 1 ao 8, Filipenses 1, 22, 24, Hebreus 12, versículo 9. E entre outras, há principalmente duas explicações para a origem da alma. A primeira é o criacionismo, que explica que a origem da alma se dá pelo fato de que Deus cria uma nova alma por ocasião de cada indivíduo. Gênesis 1, 27, Hebreus 7, 10. E traducionismo é o conceito de que a alma e o corpo da criação são herdados dos pais no momento da concepção. Salmo 127, 3, Salmo 139, versículo 13, Hebreus capítulo 12, versículo de número 9. Eu não estou me detendo em ler os textos bíblicos, mas citá-los para que a gente dê andamento no estudo. Mas você que tem a revista e que é membro da nossa igreja, pode acompanhar esses textos bíblicos, e você que me acompanha nas redes sociais pode voltar um pouco o vídeo para ver a repetição desses ricos textos bíblicos que alimentam e baseiam a história da origem da humanidade. O segundo ponto que vamos observar nessa lição, essa lição maravilhosa, que é a imagem de Deus no homem. Além da origem da humanidade que se origina em Adão, nós vamos também dar os indícios da imagem divina no homem. Existem alguns indícios da imagem divina no homem. Algumas características que apontam para a imagem divina e revelam que ela e em que ela consiste. Aqui, entre outras tantas questões, nós vamos destacar, segundo o teólogo Berghoff, primeiro, as qualidades da simplicidade, indivisibilidade, as faculdades psíquicas do homem, como um ser racional e moral, a saber, o intelecto, a vontade com suas funções e também o domínio do homem sobre a terra. Acrescente-se a essas qualidades as características presentes no homem que, de alguma forma perfeita, são as características do Criador. E algumas delas, a autoconsciência, a autodeterminação. Nenhuma outra criatura criada por Deus possui essas características, autoconsciência e autodeterminação. 2. A posição do homem, exaltado acima de todos os seres vivos, Ele é coroado como o rei da criação, inferior e recebeu domínio sobre todas as criaturas inferiores. Na verdade, aqui o autor está explicando essa questão do homem ser exaltado e estar como líder, como rei sobre toda a criação. Nós dominamos sobre os peixes do mar, dominamos os animais do campo, enfim, nós dominamos as plantas, descobrimos o poder que as plantas têm e por aí afora vai. Então, com esse posicionamento, a gente vê aí a questão do homem sendo colocado como dominador sobre criaturas inferiores. Nos ensina que nisso, a propósito de que todos os seres criados foram colocados sob um governo, o governo do homem. Eles são subserventes à sua vontade e ao propósito, para que ele e todos os seus gloriosos domínios magnificassem o onipotente Criador e Senhor do universo. Nós fomos colocados como coroa da criação para glorificar a Deus.
Nós aplicamos então, sempre depois de um ponto, nós aplicamos fazendo algumas perguntas. E a pergunta da aplicação é essa: qual é a importância de termos a certeza, pela fé, de que o homem foi criado por Deus e carrega a sua semelhança? Como isso influencia na nossa maneira de servir a Deus? Então, irmãos, essas duas perguntas, para nós aplicarmos, a gente vai ver a importância de termos a certeza pela fé de que o homem foi criado por Deus. Quando você tem essa certeza de que Deus criou você e que você foi criado para a glória de Deus, você se põe no seu lugar e coloca Deus no lugar dele. É muito interessante isso. Aí a segunda pergunta diz: como isso influencia na nossa maneira de servir a Deus? Existem pessoas que se autodenominam Deus ou deuses, né? E tem pessoas que realmente se acham Deus. Agora eu vou te falar, eu já dei um estudo diferenciado nessa direção. Se nós fôssemos deuses, nós seríamos deuses muito fajudos, né? Eu me lembro que eu estava fazendo o meu estágio do curso teológico que eu fiz, né? Eu estava fazendo estágio num colégio e nós começamos a estudar outras religiões, né? Várias religiões que existem no mundo, e nós esbarramos com os sadhus na Índia, e enfim. Os sadhus são considerados homens sagrados, deuses, né? E eles não cortam seus cabelos, enfim, eles se auto-escravizam, né? E eles são considerados como deuses. Onde eles passam, as pessoas vão atrás, tocando no pó onde eles pisaram para receber cura e etc. E eu, na aula lá do meu estágio, disse o seguinte: achei interessante porque é um Deus muito fajudo, né? Um Deus que tem que andar, um Deus que tem que pegar ônibus, um Deus que tem que dormir. Se o ser humano tem essa capacidade de ser Deus, né? Seria um Deus muito fajudo, um Deus que se cansa, um Deus que precisa se alimentar, né? Então a gente olha para o Deus da Bíblia, o Criador de todas as coisas, e diz que ele não se cansa, né? Porventura não ouviste que o eterno Deus não se cansa? Isaías vai falar isso, né? Ele dá força a quem não tem nenhum vigor, né? Então, apesar de haver uma semelhança entre o homem e o homem é a imagem de Deus, nós não somos semideuses, né? Porque seríamos semideuses muito fajudos, né? Nem flutuar a gente consegue, a gente tem que andar, né? Isso é uma coisa que fica assim martelando na minha mente, nos meus pensamentos. Então, a importância de nós sabermos sobre a criação do homem é que a gente coloca Deus no lugar de Deus e o homem no seu lugar. O homem é coroa da criação de Deus, mas não é coroa sobre Deus, né? Sobre Deus. Então, isso influencia a nossa maneira de servir a Deus. Por quê? Porque deveria gerar em nós um coração mais humilde, né? E nisso a gente ouve falar, o homem é pó, morre, e a gente tem ouvido muito falar isso nesses dias, por causa da quantidade de pessoas que estão partindo para a eternidade com coronavírus. Nós temos visto aí que o homem não é nada. Ele ao mesmo tempo é a coroa da criação, mas Deus arranca o fôlego de vida dele e ele vai cair ali e entrar em estado de putrificação. Então ele não é nada. É bom você entender que Deus criou todas as coisas e te criou, me criou para a glória do nome dele, e a ele nesse dia seja a glória. Também quero falar sobre a questão da perda da imagem de Deus, né? Nós podemos afirmar que a imagem de Deus no homem não foi destruída, mas está totalmente corrompida. E é um tema bastante discutido, e sobre ele nós podemos observar que a natureza do homem é uma unidade e não uma dualidade no que diz respeito aos seus elementos constitutivos invisíveis. A Bíblia mostra que cada ato do homem envolve o homem num todo. Não é a alma ou o espírito ou o corpo que peca, é o homem que é pecador.
e é o homem que sofre a consequência da morte por causa do pecado. Assim também é o homem como um todo que é redimido por Cristo. Também na questão da perda da imagem de Deus, nós temos a salvação. Portanto, a salvação contempla o homem por inteiro. Por isso também o corpo será restaurado na ressurreição do crente em Cristo Jesus. Lucas 23, 43, Filipenses 1, 23, 2 Coríntios 5, 8, Apocalipse 6, versículo 9 e versículo 10. Aplicamos que com a queda do homem, o pecado acaba afetando a imagem de Deus no homem. Ela está corrompida, a imagem de Deus no homem está corrompida. Será que ela será restaurada um dia? Se for restaurada, como se dará a sua restauração? A Bíblia diz que vamos receber um corpo glorificado, né? Vamos receber um novo corpo, né? E a restauração do homem, com relação à queda do pecado, à queda adâmica, nós temos a restauração do homem na pessoa do Senhor Jesus, que tem esse poder de curar, libertar, e esse processo de restauração que envolve também a regeneração do homem começa no momento em que ele aceita esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós vemos aí então que a Bíblia revela questões teológicas sobre a imagem de Deus no homem. A gente viu que o homem foi criado por Deus e a humanidade vai se originar aí de Adão. Vimos também que existem alguns resquícios da imagem de Deus no homem. E essa questão da perda da imagem, porque nós temos visto tanta atrocidade também nos nossos dias, que você pergunta, não, essa pessoa aí não é filha de Deus, não. Camarada que estrupa uma filha, né, e mata e estrangula. Agora mesmo nós estamos vivendo um caso em rede nacional, em nível nacional, daquela criança do sul do Brasil que parece ter sido assassinada pelos pais, né? E aí você fala, onde é que está a imagem de Deus numa pessoa comete isso? Na verdade, com o pecado, a pessoa vai perdendo aí né? A imagem de Deus em si, vão se parecendo com qualquer outra coisa menos com Deus. Nós queremos concluir esse tempo dizendo o seguinte: nós procuramos introduzir o conhecimento básico necessário sobre a origem do homem, sua natureza e principalmente sobre a imagem de Deus no homem. Esperamos que essa lição estimule a continuar estudando. Mais ainda, precisamos de uma igreja forte em nível doutrinário para que não seja ludibriada por heresias tão comuns e populares de falsos mestres, que diz aí que nós fomos gerados do macaco, que quem criou as coisas não foi Deus. E você, se parece com Deus? Suas atitudes têm a ver com esse Deus que nós estamos falando? Nós conseguimos refletir a imagem desse Deus maravilhoso? É uma pergunta que nós devemos fazer, uma autorreflexão que devemos fazer. Que o Senhor nos ajude, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela oportunidade que nós temos de se debruçar sobre a Tua Palavra e ver que o Senhor criou o homem e criou a mulher. Pai, nós te pedimos que o Senhor restaure a Tua imagem e as Tuas características em cada um de nós, para que aqueles que estão fora e longe, afastados do Senhor, possam olhar para nós e dizer: realmente esse aí é um filho de Deus, uma pessoa que foi criada por Deus. Nos abençoa. Nós oramos no nome de Jesus. Um abraço no seu coração. Daqui a pouquinho vamos para o próximo estudo. Semana que vem, capítulo de número 7, para abençoar a sua vida. Um abraço.